Paz do Senhor Jesus a todos. Graças a Deus, mais uma vez estamos reunidos para comemorar, E lembrar do sacrifício vicário que Jesus fez por nós. Embora nós lembramos todos os dias, E às vezes algumas pessoas falam assim, mas será hoje, me perguntaram hoje, se era pecado tomar Santa Ceia 2 vezes, Se podia tomar 2 vezes. Aí eu falei com o rapaz, eu disse assim, olha, eu já tomei 6 vezes num dia só. Porque eu fui celebrar lá no presídio e lá você tem que tomar junto com os irmãos, Se você não tomar junto, o que os irmãos vão pensar? Vai falar, opa, Vamos participar todo mundo junto, é a comunhão. E nesse dia, cada um de nós estávamos em 5, cada um tomou 5 Santa Ceia. Cada um de nós. Porque era muitos pavilhão e a distância muito longe, então a gente acabou fazendo tudo de uma vez só. Espalhamos, cada um foi para um lado e saía de um culto aqui, já pulava no outro e foi indo até que terminamos, saímos lá fora. Parecia que estava pisando nas nuvens, como saímos lá fora. Graças a Deus, se participar de um culto só é bom, imagine em 5, 6, Eu quero ler com os irmãos aqui um texto da Palavra do Senhor, capítulo de número 14 de Marcos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 14, versículo 12. Glória a Jesus. Coisa boa, Salmista Davi disse assim, o que farei, o que eu darei, O que eu farei para poder ser grato a Deus pelos benefícios que Ele tem feito por mim? Aí em seguida ele disse assim, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, Porque não é fácil as pessoas estar aqui hoje nesse culto. O inimigo luta, a nossa carne luta. E quando chega na hora de participar ainda, mesmo assim, nós nos humilhamos diante do Senhor e falamos, Senhor, lava minhas vestimentas no teu sangue, Jesus, e pede a Deus perdão das nossas falhas para poder participar em pleno nessa comunhão. Capítulo 14, versículo 12, nos diz o texto da leitura, a última Páscoa e a Santa Ceia. E nos diz, e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disse-lhe os discípulos, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos, e disse-lhes, ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai-a ali. E saindo os seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito. E prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com ele os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus, em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se, e a dizer um após o outro, porventura sou eu, Senhor? E outro, porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhes, é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o homem o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando, partiu e deu-lhes e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dado graças, deu-lhe a todos e beberam dele.
E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até naquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Podeis sentar em nome do Senhor. Os irmãos observem que aqui dá a entender que Jesus, ele celebrou a última Páscoa. Ou seja, ele como plenitude, ele como cumprimento de tudo. Porque a palavra de Deus que diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, e toda a plenitude repousa sobre ele. E ele foi o único que cumpriu à risca toda a lei. E os discípulos perguntaram: olha, está chegando o dia de nós celebrarmos a Páscoa, como que nós vamos fazer? Muitas das vezes nós ficamos preocupados com certas coisas que acontecem e esquecemos de perguntar para o mestre. Perguntamos para todo mundo como é que vai ser, como que vai acontecer. Olha, nós vamos fazer. Uns nem perguntam, falam: não, eu vou fazer desse jeito, daquele aí, dá tudo errado. Mas perguntaram para o mestre, e ele disse assim: vocês vão sair daqui, vão entrar na cidade. Quando entrar na cidade, vão encontrar um homem com um cântaro d'água. Ele vai encontrar com vocês, vocês seguem ele. Ele vai entrar num cenáculo. E entrando no cenáculo, procura saber quem é o Senhor, o dono daquele lugar. E fala: o mestre diz, aonde é que eu vou comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um cenáculo, todo mobiliado, pronto. Ali só prepara a Páscoa para nós participar. E do jeito que o mestre disse, aconteceu. Porque quando Jesus fala, as coisas acontecem na risca. Mas por que não aconteceu? Porque o mestre não falou. Porque quando Jesus fala, acontece. Observa que era um costume das mulheres carregar água e não homem. Mas naquele dia, tinha que ter um homem com um cântaro d'água no ombro, na cidade. Alguns dizem que era João Marcos esse, né? Alguns estudiosos, eu não sei. Mas eu sei que o que Jesus falou, isso aconteceu. E Jesus não mudou. Eu me lembro certa vez que eu saía com um grupo de evangelistas para poder evangelizar, e tinha um rapaz que ele era muito conceituado na vida errada, e quando os irmãos pegavam o caderno para pegar o nome dele para oração, perguntavam o nome dele, ele dizia assim: meu nome é José Pafuncio do Alecrim. E eu fiquei observando aquilo. Ele inventava o nome, ele não queria dar o nome dele para oração. E eu falei: eu vou orar por esse rapaz. E comecei a orar por ele, a orar por ele. E um dia na madrugada, hoje mesmo eu estava mostrando uma foto lá, onde era o meu cantinho de oração, onde eu passava as noites orando, e Jesus veio e falou comigo, dizendo: olha, o nome daquele rapaz se chama João da Silva. Amanhã você procura ele, e que eu tenho um negócio muito grande para tratar na vida dele. Aí quando amanheceu de manhã, eu fui lá, procurei ele, e falei: olha, você quer dar o seu nome para oração? Ele falou: pode pôr aí, José Pafuncio de Alecrim. Eu falei: não, não é. Seu nome é outro. Eu vou colocar o seu nome aqui no caderno. João da Silva. Aí ele estalou o olho e falou: mas de onde você me conhece? Quem te falou para você? Eu falei: quem falou para mim conhece a sua vida. Conhece o seu deitar, o seu levantar. Sabe o que você pensa. E me aproximei dele. E ele começou a me ouvir. E eu falando para ele de Jesus, fui falando. Aí ele disse assim: olha, eu quando eu estava na vida do crime ali, fazendo coisas erradas, tinha um amigo meu que ele era homicida. E todo assalto que a gente ia fazer, ele queria atirar nas pessoas, queria matar as pessoas. E um dia nós entramos na casa de uns crentes,
para poder roubar. E era tudo crente quando nós entramos lá dentro. E chegando lá, ele pegou o que ele queria e saiu correndo com aquilo, e nós com a arma na mão, e eu saí sem jeito, porque ele era tudo crente, e eu saí naquela favela, andei uns 200 metros, de repente a moça, filha daquele casal, veio correndo atrás de mim, e gritando. Ele falou, você vê como é que ela era doida? Eu com a arma na mão, e ela correndo atrás de mim, gritando. Mas eu parei e fiquei esperando. E ela chegou perto de mim e me entregou uma Bíblia. E falou assim, Jesus te ama. E eu fiquei sem ação. E olhando para ela, com o cabelo comprido, uma moça bonita, ela indo embora. E eu fiquei sem ação. Peguei aquela Bíblia, levei para casa, está lá em casa até hoje a Bíblia, ele falou. E eu fiquei pensando nisso. E eu falei, alguma coisa Jesus tem. Aí continuei orando. Aí na terceira noite que eu orava por ele, aí Jesus falou para ele, aquela moça é a esposa dele. Ele vai sair do presídio, ele vai lá e vai procurar ela, e ele vai pedir perdão para a família lá do que ele fez, e vai entrar em comunhão, vai entrar na igreja onde ele se congrega, e aquela moça é a esposa dele. E eu fui e falei para ele. Ele abandonou tudo. Não queria saber de nada. Os amigos dele falaram que ele estava doido. E ele colocou um Walkman, só escutava hino, só hino no Walkman, não queria saber mais nada. E de repente esse camarada sumiu, não vi ele mais, desapareceu. Aí, quando foi uns 6 meses, 7 meses mais ou menos, eu estou lá na igreja sentado, né? Aí entra aquele camarada bonitão, de terno, de gravata, segurando no braço de uma moça, né? E mais um outro casal junto com eles. Aí o pastor deu oportunidade para ele, ele pegou e falou assim, eu sou o João da Silva. E essa moça aqui é a moça que eu assaltei a casa dela um dia. Contando o testemunho que ele alcançou da parte de Deus. E o sogro e a sogra também estavam junto com eles. E tudo isso, irmãos, é para edificar a sua fé. Porque Jesus não mudou. Jesus conhece a nossa vida. A palavra de Deus diz assim, que antes de nós abrirmos a nossa boca, de longe Ele entende o nosso pensamento. E aqui Ele disse que ia suceder daquela maneira, daquele jeito. E da maneira que Ele disse, da maneira que Ele falou, aconteceu. Sem fugir nada, nem para um lado e nem para o outro. Porque Jesus não mente. A Bíblia diz assim que nunca houve engano na boca dele. Então com Deus não existe meio termo. Com Jesus não tem, olha, é mais ou menos assim. Olha, eu não sei por que eu estou falando isso. Se não sabe, então não fala. Porque Paulo disse assim, nós falamos aquilo que nós sabemos. Nós temos que falar aquilo que nós sabemos. E muitas pessoas falam isso, olha, outros falam, olha, você está com a oportunidade, faz o que você quiser, o que sentir no teu coração. Enganoso mais do que todas as coisas é o coração do homem perverso, quem o conhecerá? Não é o que se sente, não, é o que se vive, é o que se vê. Porque Jesus, Ele não é engano, Jesus, Ele não é mentira. Se Ele falou, está falado. Pedro chega a dizer assim, olha, nuvem sem água, estrelas errantes, nuvens levadas pelo vento. Por quê? Porque às vezes chega na igreja, é aquele alarido, é aquela gritaria, e que Deus vai fazer, e vai acontecer, e as trovoadas vêm, né? E corre no corredor, e vem de lá para cá, e vai daqui para lá, e a plantação de Deus, que é a igreja, vê as trovoadas, vê os ventos e fala, não, vai cair água em nós, a glória de Deus vai descer, e fica esperando. De repente vem um vento, e era nuvem sem água. A água não caiu sobre a plantação de Deus.
E quando às vezes é questionado, fala, não, é porque você não teve fé. Deus não trabalha assim. Se a pessoa não tiver fé, Deus vai operar pela fé daquele que está ministrando a palavra. Porque a palavra de Deus não mente. A Bíblia diz assim: sou eu que confirmo a palavra que sai da boca do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Em Deus não há engano. E eles chegaram e encontraram da maneira que estava tudo mobiliado, cada coisa no seu lugar. Jesus está aqui hoje. Será que está tudo no lugar? Será que aqui dentro de mim está tudo no seu lugar, pronto para receber o Mestre? E eles prepararam, e Jesus, antes de começar a celebrar, deu uma mensagem dura de exortação, falou: um de vós que está aqui comigo, que coloca a mão comigo no prato, há de me trair. Aí eles começaram a se achegar a Jesus e perguntar: porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu? Num ato de humildade, num ato de humilhação. Porque toda repreensão ao presente não parece ser de gozo, mas depois produz um fruto pacífico nós exercitado por ela. A geração de hoje não recebe mais exortação, só quer receber bênção, não quer se consertar na presença de Deus, só quer receber vitória, só quer receber bênção. Liga qualquer programa de rádio aí para vocês verem, é só bênção, não tem uma exortação, não tem um pedido de conserto. Agora vai lá dentro da cadeia pregar, bênção, sai de lá exortado, porque eles têm consciência do que fizeram, têm consciência de que estão ali cumprindo pena porque erraram e precisam se consertar. E quando vem uma palavra dura de exortação, eles se humilham, eles choram e falam: verdadeiramente, eu preciso mesmo de um conserto, porque eu quero ser lapidado, eu quero que Jesus queima toda a palha que tem na minha vida. Isso é um ato de humildade e de reconhecimento, porque eles foram chegando de um a um e dizendo: porventura sou eu, Senhor, num ato de humilhação. Às vezes o pastor traz uma palavra dura aqui e as pessoas nem vêm cumprimentar o pastor, porque a palavra foi dura. Ele pensa que a palavra foi do pastor e de lá mesmo ele vai embora. Fala: hoje a mensagem não foi para mim, não. Vai-se embora com o coração duro. A palavra de Deus diz assim, que o Senhor Jesus corrige e castiga todos quanto ama e recebe como filho. Se nós recebemos a exortação, nós somos tratados como filho, mas se nós não recebemos a exortação, nós somos bastardo. Que filho há que o pai não corrija? Lá em casa os que mais apanhou foi os mais obedientes, os que mais sofreu foi os que mais amou o pai e a mãe, foi os que mais se dedicou em cuidar do pai e da mãe. E eles se humilharam, dizendo: porventura sou eu. E ele disse: é aquele que mete comigo a mão no prato. Alguns falam: peraí, mas Judas andava no meio deles, expulsava demônios, ressuscitava mortos, fazia milagre, maravilha, mas e aí? E agora ele está com o diabo? Que negócio que é esse? Não. No texto diz que após Jesus entregar para ele o pedaço de pão molhado, entrou nele Satanás. E Jesus falou: o que tens que fazer, vai e faça. Porque está escrito no Salmo 109. Inclusive no dia de escolher outro no lugar dele, os discípulos reunidos falou: olha, está escrito dele, porque o profeta Davi falou a respeito dele no Salmo 109, que outro ia tomar o seu ofício, que a sua casa ficaria vazia. Então convém que nós lançamos sorte aqui e colocamos um outro no lugar dele. Uma pessoa que esteve conosco desde quando o Senhor Jesus introduziu em nós, até agora. Aí lançaram sorte, escolheram Matias.
Mas quem já ouviu falar que Matias ganhou uma alma para Jesus? Porque muitas das vezes a escolha do homem não é a de Deus. A escolha do homem às vezes tampa uma brecha, mas não tampa a necessidade. Aí mais para frente, Deus vai e escolhe Saulo. Quando eles foram apedrejar Estevão, eles cataram as vestimentas de Estevão e colocou nos pés de Saulo. Ali Deus já estava escolhendo Saulo. Olha o que Saulo foi no meio deles. Olha o que Deus fez através das mãos de Saulo no ministério. Trabalhou bastante. Porque quando Deus quer um campeão, Deus vai lá na fileira do inimigo e arranca de lá com mão forte e coloca a bandeira do evangelho na mão dele, para ele anunciar as grandezas de Deus. Deus não tem compromisso com o covarde. Deus não tem compromisso com aqueles que têm medo até de escutar uma mensagem que Jesus está vindo. Olha, Jesus está voltando. Ele, ai meu Deus, eu arrepio todo, meu Deus, com medo de Jesus vir e ele ter que abandonar tudo que tem, ou ficar agarrado com as coisas aí, como aconteceu com a mulher de Ló que olhou para trás. Mas nós aguardamos a bem-aventurada manifestação do Filho de Deus, porque ele diz que naquele grande dia nós vamos sentar com ele na mesa e nós vamos participar dessa ceia com ele. Aqui eu tenho por mim que ele celebrou a última Santa Ceia, aliás, celebrou a última Páscoa e instituiu a Santa Ceia. Então, mas não é mais aquele negócio de matar um bode, um carneiro, tal. Olha, se um for muito para uma família, chama outra família. Não é mais aqueles ritual. Porque uns podiam muito, como diz lá em Coríntios, e outros não tinham nada para comer. Uns comiam ali um pedacinho da perna do cordeiro, enquanto o outro já estava com o cordeiro inteiro na mesa. E Paulo falou, não, Deus não faz acepção de pessoa. Deus, quando olha, olha todo mundo igual. Então uma mesa não pode estar mais surtida do que a outra. Todos têm que ser igual. Isso aqui é uma comunhão, não é para mostrar que, olha, eu estou comendo mais porque eu tenho mais, eu estou comendo menos porque eu tenho menos, aquele é mais pobre, esse é mais rico, não. A nossa mesa está mais fácil do que aquela, não. É uma mesa de comunhão. É uma mesa em que todo mundo é igual. E o grande entre nós se chama Jesus Cristo. E esse é o culto com Santa Ceia, né? Alguns falam, eu não vou no culto porque eu não tomo Santa Ceia. É o culto com Santa Ceia. Quem vem tomar a ceia, vai tomar a ceia. Quem não tem, vem cultuar a Deus. Vem glorificar a Deus do mesmo jeito. Que nós possamos, irmãos, participar com alegria e sentir esse amor tão grande. A Bíblia diz que pode ser que algum amigo entregue a sua vida por um outro amigo, muito chegado, ou por um parente, né? Mas ele entregou a nossa vida, a vida dele por nós. Né? Sem nós conhecer ele, sem nada. Ele já sabia que nós éramos pecadores e se entregou. Paulo chega a dizer, ó, não porque nós temos amado, não. Ele nos amou primeiro. Foi ele que expressou o amor verdadeiro por nós. Então por isso que nós o amamos. Que nós possamos expressar esse amor participando nessa plena comunhão. Gratos a Deus, felizes por estarmos todo mundo junto aqui. Quantas pessoas gostariam de estar aqui hoje e não está? Quantas pessoas não tiveram essa oportunidade? Ou muitas das vezes tiveram e recusaram essa oportunidade. Nós temos essa oportunidade. E estamos felizes e alegres em poder participar. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor.